Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aos Segredos da Logística. Eu sou Rubens Higueira e eu ajudo os profissionais de logística a serem promovidos para ganharem salários acima de R$ 8.000 por mês trabalhando na logística. Bom, e antes já de começar a nossa live, eu já quero deixar aqui um convite para você. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve na Semana Acelerando a Sua Carreira na Logística, que vai acontecer do dia 26 de janeiro a 1º de fevereiro. São 4 episódios online, gratuito. Para você se inscrever, se você não se inscreveu, vai lá no meu site rubenshigueira.com.br e se inscreve. Tá legal? Bom, então hoje nós vamos falar sobre o seguinte tema. O tema é o seguinte. Bom, eu vou te falar sobre um ponto, sobre um ponto que vai ajudar você a bater a sua meta na logística para te ajudar aí a ser promovido no seu trabalho na empresa onde você está. Então vamos falar sobre esse ponto. Vou te contar um pouquinho sobre isso, sobre essa dica. E como eu costumo dizer, as minhas dicas são sempre já para você pegar, sair da live e amanhã, na hora que você estiver trabalhando, você viu o vídeo, você vai lá e já aplica no seu dia a dia da logística. Tá legal? Então vamos lá. Qual que é esse ponto que vai ajudar você a bater sua meta e fazer com que você aí fique mais próximo de uma promoção na logística? Vamos começar o seguinte, numa empresa, tudo que a gente faz dentro de uma empresa tem um único objetivo. O objetivo qual que é? É atender os clientes daquela empresa para a qual você trabalha. Todas as áreas da empresa, sem exceção, elas trabalham com esse objetivo. Mesmo as áreas que não têm contato direto com o cliente, elas também estão dando suporte para outras áreas que têm contato com o cliente. Um exemplo de uma área que não tem contato com o cliente, mas que dá suporte para as outras áreas, nesse atendimento ao cliente, é o RH. O RH ele não se relaciona com os clientes da empresa. O RH não se relaciona com os clientes da empresa, mas ele contrata os profissionais que possuem ali as expertises necessárias para conseguir atender os objetivos da empresa e, consequentemente, atender os clientes. Vamos pensar no seguinte, o RH ele contrata, por exemplo, todo o time de logística, contrata todo o time comercial. Ele contrata as pessoas que estão ali no dia a dia para atender os clientes. E na logística, o atendimento ao cliente ele faz parte do dia a dia. Tudo gira em torno do atendimento de um pedido do cliente. Então, quando a empresa recebe um pedido de um cliente, isso passa a ser o principal foco, atender aquele pedido. E existem muitos pontos que são críticos quando a gente trata essa relação logística e cliente. E se a gente não se atenta para esses pontos, a gente coloca em risco os compromissos que são assumidos com os clientes. E isso é um ponto muito importante, colocar em risco os compromissos assumidos com o cliente. O cliente, aquela velha frase, a razão de existir de uma empresa são os seus clientes. Então, se você coloca em risco os compromissos que você assume com os clientes, você está realmente colocando em jogo a reputação, a imagem da empresa perante o cliente. Consequentemente, você pode acabar perdendo aquele cliente. Então, por isso, é uma relação muito importante. E esse ponto que eu vou contar para você aqui agora é um ponto que é muito importante você não esquecer, não falhar nisso, para que você consiga cumprir os compromissos que você assumiu com os seus clientes. Qual que é um dos pontos críticos para o atendimento ao cliente? Um dos pontos críticos é o seguinte, é o lead time total de entrega. Bom, quem trabalha com a logística está muito acostumado com um termo que a gente usa no nosso dia a dia, que é transit time. Transit time é o tempo de trânsito, que leva das instalações da empresa onde você trabalha, pode ser uma fábrica, pode ser um centro de distribuição, um armazém, até as instalações do cliente. Esse é o tempo de trânsito. Basicamente, o tempo de trânsito é o quê? É o tempo de viagem, o tempo de viagem da origem até o destino final. Bom, só que eu não estou me referindo a tempo de trânsito, não estou me referindo a transit time.
O que eu estou falando, que é um ponto crítico para atendimento ao cliente, é o lead time total de entrega. E as pessoas costumam confundir com muita frequência essas duas terminologias, transit time e lead time. Porém, são coisas completamente diferentes. Elas não são nada parecidas, não são iguais. O lead time total de entrega, ele é a soma total de todos os tempos que são necessários, né, para a empresa preparar um pedido do cliente até entregar fisicamente esse pedido lá nas instalações dele, lá no local que foi combinado a entrega do pedido. É uma somatória de todos esses tempos. E esses tempos, entre eles, está incluso o tempo de trânsito ou transit time. Então o transit time, ele é uma parte do lead time total de entrega. Ele faz parte, ele não é igual, ele está dentro do lead time total de entrega. Então, sim, sendo assim, o lead time ele é maior do que o transit time. É uma consequência, certo? Pois no lead time, além do transit time, nós temos todos os outros tempos que são necessários para você atender o pedido de um cliente. E quando você confunde uma coisa com a outra, o que vai acontecer? Vai te levar a você falhar no compromisso que você assumiu com o seu cliente. E, consequentemente, você vai estar penalizando uma meta que a logística tem, que é a meta de atendimento ao cliente. A logística possui metas, né? E dentre as metas, sempre uma meta muito forte é o atendimento ao cliente, que pode ser uma meta chamada OTIF, On Time in Full, aonde você mede o quanto que você conseguiu entregar no prazo, on time, e na quantidade solicitada pelo cliente. Então, quando você deixa de se atentar para isso, quando você falha em entender isso, você compromete sua meta de atendimento ao cliente. Consequentemente, você prejudica os resultados da área por falha numa tratativa de um ponto que é muito importante para você atender os pedidos que a sua empresa recebe dos seus clientes. Mas por que o lead time total de entrega ele é tão crítico assim para o atendimento ao cliente? Eu vou te explicar o porquê, para ficar mais claro para você, eu te dando esse exemplo aqui, vai ser bem mais simples. Pensa no seguinte, um cliente ele liga por uma área de atendimento da empresa e ele faz um pedido. Pense nessa situação hipotética, tá? Então ele ligou para um cliente, ligou para o atendimento da empresa, aí ele foi lá, fez um pedido e em poucos minutos esse pedido já estava no sistema da empresa. E a solicitação daquele cliente, em pouquíssimos minutos também, ela já estava no caminhão. Estava no caminhão e esse caminhão já estava saindo com o pedido daquele cliente para ser entregue para ele. Você percebeu a velocidade disso? Desde o momento em que o cliente ligou para a área de atendimento e fez um pedido, até o ponto em que o seu pedido estava dentro do caminhão, indo, né, para entregar lá para aquele cliente, foi muito rápido isso, né? A velocidade que isso aconteceu, ela foi muito rápida. Você percebe que em poucos minutos o pedido já estava a caminho do cliente. E quando que isso acontece? Isso não acontece com tanta frequência em todos os negócios que se relacionam com a logística. Na verdade, isso acontece com mais frequência, por exemplo, quando você pede uma comida, por exemplo, por um aplicativo, né? Vamos só trocar aí o meio de transporte, vamos trocar de caminhão para moto. E aí você vai ver, é isso que acontece. É muito rápido, né? Entre o tempo que você coloca o pedido, em que tempo que processa a sua solicitação e é entregue lá para alguém fazer depois o trânsito daquela instalação até o local onde você definiu como entrega. Então, isso é pouco frequente acontecer. Na maior parte das operações, não acontece nessa velocidade, não acontece dessa forma. E entre o recebimento do pedido do cliente até a entrega para ele, muita coisa acontece. Como eu costumo dizer, tem muita atividade logística ali acontecendo o tempo inteiro, várias atividades envolvidas. E cada uma dessas atividades,
ela tem o seu próprio tempo para ser executada. Cada uma precisa de um tempo de execução. E quando o cliente ele envia um pedido para a área de atendimento ao cliente ou customer service, depende, cada empresa tem uma forma de chamar a área de atendimento ao cliente. Quando o cliente envia esse pedido para a área de atendimento, uma das coisas que ele quer saber, qual que é quando que ele vai receber o pedido. Isso é muito importante para ele. Ele tem que ter essa data. E a empresa precisa prometer uma data de entrega para o cliente. Tem que fazer uma promessa de data. A gente costuma dizer isso, tem que prometer uma data para o cliente. E essa data, por que o cliente pede essa data? Porque ela é muito importante para o processo dele de logística. Ele tem que saber quando que ele vai receber aquele produto, para ele saber quando que vai estar disponível para a operação dele, para a fábrica dele, por exemplo, se ele estiver comprando uma matéria-prima, um insumo, ele precisa saber quando que ele vai receber esse produto, para que ele consiga saber a data que ele vai conseguir alocar essa matéria-prima, esse insumo na produção. Porque já existe um plano de produção vinculado ao recebimento do produto. Por isso que ele precisa saber a data que a empresa vai entregar. E essa data que a empresa entrega, que ela vai prometer para o cliente como entrega, ela não pode ser qualquer data. Você não pode chegar simplesmente e dar uma data aleatória. Não, por quê? Porque ele está vinculado ali ao plano de produção do seu cliente. Você precisa entregar para ele, você precisa informar para ele a data mais precisa possível. Porque toda a operação logística do seu cliente está relacionada com aquela data. Por isso que quando você vai fazer uma promessa de data para o cliente, ela precisa ser a mais precisa possível. A gente costuma dizer que tem que ser a curacidade dela tem que ser a melhor possível. Afinal, se você tem um atraso ali na entrega, você pode prejudicar todo o planejamento de produção do seu cliente. E se você prejudica o planejamento de produção do seu cliente, o que pode acontecer? Ele vai acabar atrasando também os compromissos que ele tem com os clientes dele. Porque ele estava esperando você receber um produto numa determinada data e não recebeu. E, consequentemente, o plano de produção dele não vai ser atendido. E aí ele vai falhar no atendimento dos clientes dele. E lembra o seguinte, a gente está falando de cadeia de suprimentos. E numa cadeia de suprimentos, uma empresa está amarrada na outra. Então tudo que acontece, os atrasos que acontecem em uma empresa, acabam impactando em vários participantes daquela cadeia de suprimentos. É um efeito dominó. Se uma empresa atrasa, se uma empresa ela falha em atender os seus compromissos, consequentemente, os outros que estão para frente desse processo, os outros que estão na frente dessa cadeia, também vão acabar sofrendo impacto desse atraso. Então, se você informa para o seu cliente uma data de entrega baseada apenas no transit time, que é o tempo de trânsito, você vai estar prometendo uma data errada. Você vai estar falando simplesmente a data errada para ele. E o que vai acontecer isso? O que vai acontecer? Vai acontecer que você vai gerar um não atendimento do pedido do seu cliente. Ele não vai receber o pedido dele na data que foi prometida, na data que foi combinada com ele. Por isso que quando você está tratando sobre datas de entrega com o cliente, promessa de data, você tem que considerar todos os tempos envolvidos nesse processo. E aí, quando você considera todos os tempos envolvidos no processo, você está considerando o quê? O lead time total de entrega. Ou seja, você vai saber todos os tempos, desde o recebimento do pedido até a entrega do pedido de fato nas instalações do seu cliente. E com essa informação completa, o que vai acontecer? Você vai ter condições melhores de dar datas precisas para os seus clientes e, consequentemente, você vai ter condição do quê? De bater a sua meta de atendimento. A meta de atendimento na logística, atendimento ao cliente. Por quê? Porque você vai conseguir prometer datas
mais precisas e vai conseguir cumprir essas datas. E aí você bate as suas metas. E aí quando você bate suas metas, você fica no caminho certo. Para quê? Para você crescer a empresa. Porque é uma coisa que você já deve ter percebido, né? Muito pouco provável uma pessoa crescer numa empresa se ela não está entregando resultado. Então, para ela entregar resultado, qual que é a forma mais fácil? Qual que é a forma que todo mundo enxerga que uma pessoa, que uma área está entregando resultado? É se ela está batendo as metas dela. E uma das metas da área é a meta de atendimento ao cliente. Então, quando você está batendo a meta de atendimento ao cliente, quando você está cumprindo essa meta, você está entregando os resultados que a empresa precisa. E as pessoas que estão conseguindo fazer isso, elas se destacam. Não tem como. Elas se destacam na empresa, se destacam na área. E aí, isso sim é um passo. Quando você se destaca, é um passo para você aí ficar em evidência para uma oportunidade que vai surgir na empresa, uma oportunidade de promoção. Por isso que eu falo que é muito importante bater meta. Porque bater metas te dá destaque, mostra que você está entregando resultados. E os resultados é que te ajudam a crescer. E uma dessas metas é essa que nós estamos falando hoje, que é a meta de atendimento ao cliente. Mas se o cliente ele é tão importante assim para a empresa, por que uma informação tão crucial para ele, que a gente está falando aqui, que é a data de entrega do pedido, porque ele tem que saber a data que ele vai receber o pedido, por que uma informação tão crucial assim para ele, ela pode ser informada de forma errada? É realmente um ponto a se questionar, né? Porque é uma informação tão crítica para esse processo que ela não deveria jamais sair errada da empresa. E a maior parte das vezes isso acaba acontecendo por desconhecimento de todo o processo relacionado ao fluxo do pedido. O erro acontece muitas vezes por considerar que o transit time, né, leva o transit time como referência para prometer uma data de atendimento ao cliente. Porque parece que o transit time é a forma mais correta para aquilo. Né? Parece, para as pessoas que não conhecem todos os detalhes de uma operação logística, parece que o transit time é a melhor, né, informação que ele pode ter para conseguir prometer uma boa data para o seu cliente. Por quê? Por falta de conhecimento de todos os detalhes de uma operação logística. E aí as pessoas acabam usando, né, o tempo de viagem como referência para a data de entrega. E quando eu falo que pode acontecer de ser um desconhecimento, realmente é um desconhecimento, pode ser um desconhecimento. Não é maldade. Muitas vezes as pessoas que estão atendendo o cliente não têm muita clareza de como funcionam as operações logísticas. Pode acontecer da pessoa nunca ter ido numa operação logística. Você pode falar, poxa Rubens, mas isso é um absurdo, né? Não é possível que alguém que trabalha com atendimento ao cliente nunca visitou de repente a operação numa fábrica, uma operação no centro de distribuição, não conhece como as coisas funcionam lá. Olha, não é impossível, isso acontece com muita frequência. Com muita frequência, talvez com uma frequência maior do que você pode imaginar. Eu não duvido que você já tenha tido situações no seu dia a dia de passar por momentos assim, onde a pessoa que estava solicitando alguma coisa, ela não conhecia tão bem a operação e estava pedindo coisas que eram praticamente impossíveis de ser feitas. Por quê? Por puro desconhecimento, não é por maldade, é por desconhecimento. E aí, nesse caso, acaba usando algumas informações também erradas para prometer data de entrega para o cliente. E aí acaba atrasando a entrega. Então, é total falta de conhecimento. Não é nada de maldade, não faz isso de, poxa, para prejudicar ninguém. Às vezes é desconhecimento e a melhor forma de resolver isso é o quê? É trazendo a pessoa para a operação, para conhecer a operação, para entender como as coisas funcionam. E além disso, pode ser que alguns sistemas, né, que tenham na empresa, eles tenham sido parametrizados usando a informação de transit time para informar a data de entrega ao cliente, o que é errado. E assim, existem muitos sistemas, né,
que você já coloca lá os tempos, né, os tempos de trânsito, e com esses tempos você coloca a data que você recebeu o pedido, ele calcula tudo de forma automática. Quer dizer, a pessoa que está colocando o pedido, ela não precisa calcular a data de entrega, é desnecessário ela fazer isso, porque quando ela coloca no sistema, com base em tudo que está parametrizado nele, já sai no sistema, já informa qual que vai ser a data de entrega. E com base naquela informação, a pessoa que colocou o pedido pega e passa essa data para o cliente. Só que essa informação que foi colocada no sistema, que foi parametrizada no sistema, que foi utilizado o transit time como referência, ela estava errada, porque não é o transit time que se deve usar nesses momentos. E, consequentemente, a pessoa que colocou o pedido, vai receber aquela informação e o pedido não vai chegar na data prometida. E vai falhar a entrega com o cliente. E os atrasos, eles vão ser frequentes. E o que vai acontecer? A sua meta de atendimento ao cliente vai estar sempre no vermelho. Eu não tenho dúvida disso. Porque se você está usando uma informação errada, não tem como fazer com que aquilo seja atingido. Porque para a meta ser batida, você precisa ter informações corretas. E se você está usando a informação errada, para você gerar depois uma outra informação, a entrada é ruim no processo. Quando você tem uma entrada ruim, a saída vai ser na mesma qualidade, vai ser ruim também. Então, se você tiver entradas boas, as suas saídas vão ser boas, as suas informações serão boas. E nesse exemplo que eu estou dando, se você tem uma data errada que é colocada no sistema, no caso é o transit time, a informação que você vai dar para o seu cliente é baseada no transit time. E aí não vai conseguir atingir, por quê? Porque a informação está errada. Então, você precisa estar atento para isso. Você precisa estar vendo se essas informações estão fazendo sentido ou não no seu sistema. Você precisa acompanhar isso. E aí você tem que ter a proatividade de buscar reverter essa situação. Para quê? Para que você consiga bater aquela meta de atendimento ao cliente. Para que você consiga ajudar a área onde você está a bater a meta de atendimento ao cliente. E aí, você batendo a sua meta, entregando resultados, é onde você coloca aí a sua carreira no caminho para ser promovido. Não adianta fazer diferente. Então não adianta você não se atentar para isso. Você tem que ser proativo em relação a isso. Identificou que está tendo uma falha no sistema, que o sistema está parametrizado errado, que as informações não estão fazendo sentido e, consequentemente, estão prejudicando todo o processo. Entenda o que está acontecendo. E vai lá, ao mesmo momento que você entende, já propõe, olha, a gente precisa mudar as datas aqui, porque tem alguma coisa errada. Nós não estamos conseguindo atender o nosso cliente. Então, como é que seria, né, no final das contas, a forma correta para que você consiga informar a data prometida para o seu cliente mais precisa possível? Bom, para que essa data seja o mais precisa possível, você tem que conhecer os detalhes da operação logística. Você precisa saber como que uma operação funciona. Você precisa conhecer as atividades, você precisa conhecer tudo que está envolvido com a preparação daquele pedido. E isso você precisa entender para saber qual que é o tempo que cada atividade demanda. E aí você vai conseguir saber o seu tempo total para atender um pedido do cliente. Sem saber isso, você não vai conseguir ter uma precisão nessa informação. Então é de suma importância você conseguir conhecer o lead time total e não apenas tempo de viagem, que é o que todo mundo costuma usar com mais frequência para definir aí datas de entrega para o cliente. E isso você vai fazer para todo modal. Você tem que fazer para todos os modais que você opera. Se sua empresa opera diferentes modais, você vai precisar entender para cada modal qual que é esse tempo total. Por quê? Porque cada um tem a sua peculiaridade, né? Cada um não tem como você considerar que ele tem um tempo igual. Algumas etapas até podem ser iguais, mas os tempos de execução eles podem ser diferentes. Então você precisa levantar cada um desses tempos. Vê o exemplo, por exemplo, de um transporte rodoviário. Um transporte rodoviário, que é o modal mais simples, você tem lá, você vai lá, você tem um tempo para você separar a carga, você tem um tempo para você fazer o carregamento,
você tem um tempo para entregar no cliente, na viagem até o cliente. E mesmo no exemplo de um transporte rodoviário, que é o mais simples que tem, você vai ter, de repente, uma situação que pode ser bem diferente. Quando você adiciona nesse processo, por exemplo, um local para fazer um cross-docking, um redespacho. Então aí você, ao invés de ter uma carga carregando a sua empresa e indo direto para o seu cliente, você vai separar a carga, você vai fazer o carregamento, só que você vai ter um ponto de cross-docking, de redespacho, você vai descarregar lá e vai carregar de novo até entregar no seu cliente. Ou seja, foi o mesmo modal, porém com outro cenário de entrega, consequentemente com outro tempo de entrega. Você pode ver que nesse exemplo, o primeiro caso, sem dúvida nenhuma, vai ser mais rápido do que o segundo. Mas se você não conhece como funciona a operação, você não é capaz de entender essas particularidades e, consequentemente, você não é capaz de conseguir prometer para o seu cliente uma data de entrega que seja mais precisa. E aí, por isso que eu falo, tem que conhecer bem a operação. Você precisa entender a operação. Então, se por acaso você está hoje numa área que não tem tanto contato com a operação logística, você trabalha com a logística, mas de repente você está mais na parte administrativa, você está mais no escritório, você está longe da operação, é muito importante, se você não teve a oportunidade ainda, de ir lá na operação conhecer a operação. Conhecer como as coisas funcionam. Costumo dizer que você precisa estar aonde as coisas acontecem. E as coisas acontecem lá. Você precisa entender as realidades da área, você precisa entender as dificuldades que os colaboradores que trabalham ali na operação eles têm. A partir do momento que você entende como as coisas funcionam ali, ao vivo, né, onde as coisas realmente acontecem, ali naquela operação, você começa a ficar muito mais claro para você sempre que você recebe uma solicitação de um cliente para entrega de um pedido, para você fazer alguma solicitação de urgência, alguma coisa nesse sentido. E quando você cria, né, esse conhecimento, você começa a ter uma coisa muito forte, né, que é a empatia. Por que você cria empatia? Porque você começa a entender as dificuldades da operação, você começa a entender as dificuldades dos seus colegas ali na operação da logística, o que eles têm quando você pede alguma solicitação de urgência ou quando acontece alguma coisa que você precisa pedir para eles, fica muito claro para você quais são as dificuldades. Você consegue se colocar no lugar daquele profissional, daquele seu colega. E aí você consegue fazer realmente promessas de datas para os seus clientes muito mais precisas. E, consequentemente, você começa a atender essas datas. Você começa a cumprir as datas que você promete. Então, é muito importante esse conhecimento. E quando a gente fala de você ter que conhecer os tempos de cada operação, de diferentes modais, se a sua empresa trabalha, por exemplo, com transporte aéreo, transporte marítimo, você também precisa entender que existem outras etapas, né? Porque tem etapas até você embarcar a carga no avião, até você embarcar uma carga no navio. Você precisa entender cada etapa do processo, para que você consiga realmente fazer um entendimento do todo e que você consiga ali informar para o seu cliente a data que vai chegar o pedido dele. É isso que ele quer saber, ele precisa dessa informação. Então, depois que você fez isso, depois que você conseguiu entender a operação logística, conseguiu entender os tempos envolvidos dentro de uma operação, aí sim você consegue prometer para o seu cliente datas de entrega de forma muito mais assertiva. A curiosidade sua vai ser muito mais alta. Só que para isso, você precisa sempre estar considerando o seu tempo total. O tempo total das operações logísticas ali relacionadas ao pedido do cliente. Dessa forma, você vai ter o quê? O lead total, o lead time total de entrega, e você vai ter condição realmente de cumprir com o que você promete para o cliente. E fazendo isso, você bate as suas metas de atendimento ao cliente. E, consequentemente, batendo meta, entregando resultado, você fica
muito mais próximo aí de uma promoção na logística. Então, é um ponto simples, é um ponto que pode passar despercebido, mas é uma falha de compreensão do processo. E uma falha de compreensão do processo logístico, te leva a prejudicar os seus resultados. Nesse exemplo que eu te dei hoje, nesse ponto que eu falei para você hoje, esse ponto compromete uma meta sua, por desconhecimento. E pode acontecer isso em outras metas também. Então, o que você precisa? Você precisa ter sempre uma visão do todo. Você precisa conhecer todos os impactos que tem das atividades na cadeia de suprimentos. Os impactos na sua operação, nas operações dentro da logística da sua empresa, dentro da logística de outros, dos seus fornecedores e dos seus clientes. Você precisa ter condição de criar uma visão sistêmica de todo esse sistema chamado cadeia de suprimentos. E a partir do momento que você entende cada etapinha dessa, cada processo, você consegue melhorar significativamente as informações que são geradas dentro desse processo. E aí você consegue trocar informações com fornecedores, trocar informações com clientes, que realmente são informações de qualidade. E quando você tem informação de qualidade, você alimenta o processo com informação de qualidade, você consegue gerar mais informações de qualidade. Se você trouxer informação ruim, o que vai sair? Vai sair informação ruim. Tá ok? Bom, esse foi o tema da nossa live de hoje. Esse ponto, que é um ponto crítico para atendimento ao cliente, que é a parte de lead time total de entrega. Não confunda transit time com lead time. Não é a mesma coisa, são coisas completamente diferentes. E se você confunde isso, você acaba falhando aí a sua entrega para o cliente, a sua promessa de data da entrega para o cliente. Tá legal? Bom, pessoal, então essa foi a nossa live para abrir a semana, né, segunda-feira. Deixa eu ver se teve alguma pergunta aqui, deixa eu só dar uma olhada. Às vezes teve alguma pergunta que foi postada durante a live, deixa eu só dar uma olhada. Se tiver, eu respondo. Não, durante a live teve alguns comentários, mas não teve, deixa eu ver aqui. Tá legal? Agradeço a participação de vocês, desejo uma boa noite, um bom descanso e até a próxima, até a quinta-feira, até a próxima quinta. Um abraço, tchau, tchau.